Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, inclusive São Paulinos, né, galera, que não tem um dia de paz. Nós, torcedores do São Paulo, não conseguimos ter um dia de paz na vitória e pior ainda na derrota. E no empate também, e ontem mais um empate. Mas o detalhe que a gente vai falar nesse vídeo aqui é da procura do São Paulo pelo Dorival Júnior. E atenção, hein? O Grêmio demite o seu treinador, o Corinthians está a ponto na iminência de demitir o seu treinador, tá? Inclusive clubes também que vão para cima do Dorival Júnior. Não é que eu quero o Dorival, galera, é que a diretoria quer o Dorival Júnior, porque o Zubeldia deve cair no jogo contra o Santos. Sim, o Zubeldia, se não vencer o Santos, que é a sobrevida dele, que ele vai cair no jogo contra o Santos. Essa aqui é uma opinião, pelo menos. A informação a gente passa já já. Por isso eu vou pedir para você aqui deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Quer se tornar membro do canal e fazer parte aí do nosso grupo de WhatsApp, que cresce bastante, graças a vocês aí que acreditam no nosso trabalho aí, que tá sempre dando essa moral? Aí embaixo tem a opção para você se tornar membro e fazer parte aí do clube de membros aqui do YouTube, né? Aqui do nosso canal Big Tricolor. Então dá essa moral aí. De qualquer forma, você já está contribuindo, deixando o like aí e ativando o sininho, se inscrevendo no canal. Tamo junto, galera. Vamos lá então. Luan já está pronto aí, pode jogar. Ele pode ser relacionado contra o Santos, tá? O volante Luan aí, o ex-camisa 8 do São Paulo aí, que é um primeiro volante ali, né? Que o São Paulo não tem, que o Zubeldia se queixa. Foi ele que foi aí agora reintegrado, né, ao elenco, está treinando já com o elenco principal. O Luan deve ficar já no banco contra o Santos. Olha, na época de vacas magras, galera, onde você não tem um primeiro volante, em todo jogo você toma gol, toma gol, toma gol, e o treinador só substitui lateral, só substitui ponta, né? Então, se ter um volante como o Luan, pode não ser um cracaço, mas ajuda, galera, vai dar uma consistência maior ali também para a defesa. É a função do primeiro volante fazer isso. Coisa que também nesse momento não dá nem para dizer que é culpa do Zubeldia, já que não tem. Ele teria que optar por quem? Pelo Negrucci, só que ele já demonstrou que não vai colocar ali um garoto jovem para jogar ali do meio para trás. Você acha que eu estou falando bobeira que ele não vai colocar? Quem lembra de uma coletiva onde ele falou, lá na frente, eu posso colocar um garoto, do meio para trás, muito improvável. O garoto sente muita pressão. Isso são palavras do Zubeldia. Se você não lembra, eu lembro. Ele comentou isso ano passado, quando perguntado por que não dar oportunidade ali para os garotos. Ele não vai colocar, dar opção ali, por exemplo, para um lateral, para um zagueiro, para um volante. Por isso que o Luan passa a ser uma opção muito viável com a lesão do Pablo Maia, com a lesão do Luiz Gustavo. Né? Então o São Paulo entendeu que precisa, é urgente, né? Necessita do Luan. Agora, se vai dar certo ou não, vai depender do Luan também, do jogador, porque agora ele terá que ser utilizado. Falar nisso, o Pablo Maia está treinando, tá, galera? Hoje, mais uma vez aí, né, o São Paulo com aquele, hoje não, né? Ele mesmo treinou anteontem, antes do jogo, né? Hoje eu não sei, eu não vi nada falar de treino hoje do São Paulo, galera. De verdade, os caras estão mais preocupados ali com a recuperação do Caleri. Mas o São Paulo hoje deve receber folga ou treinar na parte da tarde. Aí no vídeo da noite, né? Se a gente fizer live ou vídeo da noite, a gente comenta. Mas a realidade, quando a gente fala hoje, né, no contexto geral, o Pablo Maia já vem treinando, fazendo aquela fisioterapia em campo, com bola, aos poucos, né? E isso é importante. A informação que tem aí da imprensa, essa informação que está saindo aí, é que ele volta antes do Mundial. O Mundial começa no dia 10 de junho, não é? Então tem aí menos de 2 meses para o Pablo Maia retornar, né? Eu só espero que não apressem a volta dele, sabe, para o mercado de transferências ali do meio do ano. Eu acho porque vale muito a gente ter um Pablo Maia 100%, né? 100% bem fisicamente. Jogadores no São Paulo, quando eles retornam, isso são números, estatísticas, quando eles retornam e muitas vezes antes do processo total de recuperação, eles estão sempre lesionando, né, tendo o mesmo tipo de lesão. Tomara que o Pablo Maia volte 100%. Enquanto isso, Zubeldia ou não Zubeldia, vai ter o Luan à disposição. Comenta aí o que vocês acham aí dessa reintegração e dessa utilização do Luan
se é importante, tá bom? E se vocês acreditam também que o Pablo Maia volta antes do dia 10 de junho, aí, antes do Mundial, como a imprensa está noticiando aí os setoristas do São Paulo. Beleza. Agora, gente, vamos falar dessa questão do Zubeldia contra o Santos. Importante aqui a gente ressaltar, não é torcer contra o São Paulo para o Zubeldia cair. Isso aí eu não faço mesmo, cara. Se o Zubeldia ganhar 10 jogos seguidos, cara, que bom, ganhe 10 jogos seguidos, Zubeldia. O problema é o que está acontecendo com o São Paulo. Ó, o São Paulo só empata, só empata, só empata, zona do rebaixamento. Se o São Paulo não ganhar do Santos no domingo, o São Paulo vai estar ali na zona do rebaixamento. O São Paulo já está em 16º, galera. Hoje, inclusive, tem um jogo hoje, que eu não lembro que jogo que é do Campeonato Brasileiro, tá? Inclusive, eu acho, não sei se é do Bahia, é o Bahia, acho que joga. E se o Bahia vencer hoje, por exemplo, o São Paulo já entra na zona do rebaixamento. O Bahia acho que tem 3 pontos, o São Paulo tem 4. Se o Bahia do Ceni vencer hoje, ou seja, passa o São Paulo vai para a zona do rebaixamento, já entra no jogo de domingo na zona do rebaixamento. Aí que tá, galera. Quando os profissionais dizem, mas o trabalho do Zubeldia é bom, tá? Aqui não é questão de ficar, tô criticando o Zubeldia não. Hoje eu tô tirando aqui para fazer mais uma reflexão com vocês aqui nesse vídeo. Você tá em segundo no grupo de uma Libertadores, onde tem times fraquíssimos, essa é a realidade no grupo do São Paulo. Olha a grandeza do São Paulo. E para aqueles times Libertad, Tajeres, Alianza Lima, você tá tirando, cara. E aí o São Paulo é o segundo do grupo e vai jogar o terceiro jogo contra o adversário lá, que tá em primeiro, que é o Libertad, que ganhou as duas. São Paulo ganhou uma e empatou uma, né? Então o terceiro jogo, semana que vem, agora lá. Aí o São Paulo é o segundo do grupo. O São Paulo foi eliminado no Paulista na semifinal. O São Paulo agora, ele está quase na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. De verdade, cara, eu queria entender qual é esse bom trabalho do Zubeldia. Qual que é a evolução do time dentro de campo? O que traz assim de perspectivas pra gente, por exemplo, de esperanças que o time vai dar a volta por cima? Porque a cada jogo eles dizem, nada muda, o Zubeldia continua. Mas aí, então a gente também continua descendo a cada jogo. A gente continua com o Zubeldia e a gente continua descendo a cada jogo. São Paulo continua. Eu falo a gente é o São Paulo, cara. Vocês entenderam? Então é assim, o São Paulo continua descendo a cada jogo. O São Paulo já está chegando na zona do rebaixamento. Quando começou o Campeonato Brasileiro, primeira partida contra o Sport, empatou. É só apenas o primeiro jogo. Aí vai lá contra o Atlético, empata. É só o começo da temporada. Vai contra o Cruzeiro, em casa, não ganha. Não, acontece, está evoluindo. Aí joga lá contra o Botafogo, que para mim é um resultado, um empate ok contra o Botafogo. O que eu tô falando é a sequência de tudo. Aí você joga contra o Santos. O que se espera contra o Santos, galera? Uma vitória, obrigação de vencer o Santos. São Paulo não pode dar o luxo de, pelo menos, empatar contra o Santos. A gente não pode empatar o jogo contra o Santos. Se empatar o jogo contra o Santos, meu Deus, serão 5 empates seguidos. Terrível isso. Então o São Paulo já entra num desespero gigantesco contra o Santos. E aí o Zubeldia, ele entra muito, mas muito pressionado. Eu acho que de todas as vezes, essa é a pior vez. Vai ser o pior momento do Zubeldia, desde quando ele está no São Paulo nesse um ano. Por quê? Um empate ou uma derrota leva o São Paulo para uma zona do rebaixamento, coisa que ele ainda não viveu no São Paulo. E coisa que a gente não quer viver isso novamente, porque muitos anos foram assim. E ano passado, quando ele termina, a gente termina em sexto no Campeonato Brasileiro, tudo parece que vai mudar. A questão é aqui, o que está se fazendo para mudar a situação do São Paulo? O que essa diretoria está fazendo? O que esses caras podem fazer para melhorar o São Paulo? Porque a gente sabe, o problema do São Paulo não é só treinador. Eu sei, galera, eu entendo isso. Mas o problema é que hoje a gente precisa de uma resposta dentro de campo. E a gente sabe que Belmonte, Casares, Muricy, Rui Costa, Chapecó, Outeares, toda essa galera ali do São Paulo, que comanda o São Paulo, eles não vão sair. Eles vão continuar lá, independentemente se for o Zubeldia, se for o Dorival e blá blá blá. A gente tá cansado de dizer isso aqui, galera. O que eu digo, o que eu suplico é para que a gente tenha uma melhora dentro de campo. Eu não quero ver o meu São Paulo brigando para não cair, cara. Sabe, você tá vendo que todo o planejamento que foi feito tá indo por água abaixo. E isso não é só o treinador. Olha só, o Caleri, hein, galera? Informação do Caleri, inclusive o Caleri vai sair o resultado hoje à tarde dos exames dele, tá? Inclusive ontem
tá? Uns médicos, inclusive conversei com um amigo médico meu ontem, ele falou que o movimento ali que o Caleri fez, né, aquele movimento no joelho, é rompimento do ligamento anterior, que é aí a recuperação de 6 a 8 a 10 meses, aí perderia a temporada. Então hoje à tarde os exames vão sair. Se teve mesmo a lesão confirmada de rompimento do ligamento anterior, o Caleri tá fora da temporada. Uma coisa é você ter o Caleri no banco de reserva e falar: "Ó, o Caleri não tá bem, vai pro banco", é opção. Outra coisa é o Caleri machucado. Aí não, né, cara? Pelo amor, né? Estamos lascados já. Você já não tem o Pablo Maia, já não tem o Luiz Gustavo, já não tem o Caleri, já não tem o Lucas, já não tem o Oscar. É meio time. E aí o Zubeldia, ele tá tendo que se virar exatamente com isso. Nós já passamos outras situações com os jogadores considerados medalhões também fora do time em outras ocasiões, e o São Paulo sofreu da mesma forma, porque não tem grana para contratar. Confirmada essa lesão do Caleri, não, tá, galera, assim, a gente quer ver o Rian Francisco, sim, queremos. Quem não quer ver o Rian Francisco jogar? Só que aí ele vai entrar com a responsabilidade de decidir uma partida, ó, vai ter pressão para cima do garoto? Vai ter pressão. Não tô dizendo que eu serei esse a ficar ali cobrando, pressionando. Pode até ser que a gente faça isso, mas no momento que precisar do Rian Francisco é entender que ele poderia ter entrado antes, estar mais preparado hoje, só que agora pode entrar na fogueira. Pode entrar porque o Caleri se machucou, não porque o treinador viu que ele seria útil. E aí o titular, que é o André Silva, que eu acho que não aguenta o rojão, eu acho que ele não aguenta o rojão dessas 3 competições. É Campeonato Brasileiro, é Libertadores e Copa do Brasil. O que pode sobrar também para uma cobrança gigantesca em cima do André Silva. Uma coisa é o André sair do banco e jogar no lugar do Caleri, uma coisa também é o Caleri não estar disponível num jogo, ele ser o titular, aí num outro ele descansa, tal. Agora, por exemplo, o André, o que eu falo de não aguentar o rojão, galera, é a questão da força física, a questão assim, do descanso, porque você vai ter 3 competições, mas aí que tá o treinador. É aí que entra ele em saber ali dosar também a participação do André Silva no jogo, a participação do Rian Francisco, que deve ganhar minutos, é jogar um jogo, de repente, ser um centroavante, e o Luciano, de repente, pode passar a ser esse jogador que pode fazer um falso 9, porque o Luciano não é meia, o Luciano não consegue agora jogar nem mais direito como segundo atacante, como meia, então, nem se fala. O que podemos fazer agora? Eu tô pensando assim, comenta aí também o que vocês acham. Inclusive já fortalece aí no like, não esquece, hein? O que pode ser agora também? O Luciano ser uma opção lá, um 9 que não seja um 9 fixo, tá? Não tô garantindo que essas coisas vão acontecer, até porque eu não tenho poder nenhum para isso. O que eu tô dando aqui sugestões que podem acontecer. Porque se o treinador não fazer isso, o que ele vai fazer? Vai jogar só com o André Silva até estourar o André Silva também? Agora é a hora, mais uma vez, do treinador, seja ele o Zubeldia ou o Dorival Júnior, que deve assumir o São Paulo. Agora vamos para o assunto Dorival Júnior. A diretoria do São Paulo, sim, procurou o Dorival Júnior. Ela não vai admitir publicamente, mas eles já procuraram o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, que inclusive vai ser procurado pelo Grêmio, vai ser procurado pelo Corinthians, e o São Paulo também entra nessa. Ah, não quero Dorival, é treinador ruim. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você continua com o Zubeldia ou você vai ter o Dorival. A diretoria do São Paulo, eles vão tomar uma decisão, que eu acho importante, saber que caminho a gente precisa tomar para não ser rebaixado, cara. Não passar por essa situação de novo jogar um Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. O São Paulo começa a temporada cheio de expectativas. Aí nos primeiros jogos ali, nos 4 primeiros jogos, a gente já tá brigando para não cair. Eu também não sou fã do Dorival. O que eu quero é uma mudança no São Paulo. Eu não quero que o São Paulo caia para a segunda divisão. O clima no São Paulo, galera, está fervendo nos bastidores. Fervendo, cara. Ontem no vestiário, a realidade é essa. Eles não vão falar, mas eu sei sim, tá? Porque me contaram e chegou até a gente essa informação aí. O couro comeu nos vestiários do São Paulo, só que eles não vão falar. Lá dentro do campo, André Silva
E no final do jogo, André Silva e Alan Franco ali se estranharam, né? Cabeça um, cabeça, vem você, vem que tem, sou mais homem que você, aquele negócio que o jogador dentro de campo faz. Isso, se você não presenciou, André Silva e Alan Franco, depois que terminou o jogo, os caras quase saíram na mão ali. Se não chega a turma do deixa disso ali, os caras iam brigar ali, eles iam ter uma treta ali no campo. E lá dentro do vestiário o couro comeu. Não é que saíram na porrada, não. É que é você o culpado porque foi você não marcou, você não pulou, você isso, não foi aquilo. Então, assim, uma coisa que parece ser normal dentro aí de um vestiário do time, é normal, mas se estendeu para dentro ali do vestiário, o clima não tá legal no São Paulo. E o treinador precisa ser o cara que muda o vestiário. E o Zubeldia não está conseguindo mudar o vestiário. O Dorival é considerado pela diretoria de São Paulo como o paizão, como o cara que vai conseguir baixar essa fumaça aí. O que vocês acham? Vocês acham que o Dorival é capaz disso? O jogo contra o Santos vai dizer pra gente se o Dorival é capaz ou não, porque ninguém aguenta mais esse futebol que o São Paulo tá jogando. Se tivesse perspectiva, ou se tiver perspectiva de melhora, tinha que estar acontecendo. E olha só, não vou ser injusto aqui com o Zubeldia não, porque fora de casa, contra o Atlético e contra o Botafogo, de verdade, cara, para mim o São Paulo fez 2 jogos ok. O problema é quando o São Paulo tá na frente do placar, porque aí o Zubeldia resolve estragar aquilo que ele começa bem. Tô fazendo um elogio e uma crítica, obviamente, aqui ao Zubeldia. Porque ele começa bem, o problema é quando ele faz as mudanças, a leitura de jogo dele estraga tudo. Ele até entra com uma escalação legal, aí fala, ó, que legal, tal. Só que na hora que ele começa a mexer, aí desanda tudo. Eu sei, alguns vão dizer, ah, mas não tem opção, é falta de opção. Cara, muitas vezes ele só troca 6 por meia dúzia. Agora, contra o Santos, eu acredito que o Zubeldia já ligou o tô nem aí, pra não falar outra coisa, entendeu, galera? Ontem na entrevista, inclusive, ele brigou lá com o jornalista, o como que é o menino lá? O Gabriel Sala da arquibancada tricolor. Os dois discutiram lá, porque ele fez uma pergunta sobre o Gabriel Sá fez uma pergunta do que aconteceu. Eu tô falando o nome dele, tá? Porque é público, todo mundo viu, né? Mas assim, não tô falando nada demais, só tô contando a verdade. O Gabriel Sá fez uma pergunta lá pro Zubeldia sobre a questão campo, o que que pode para fazer para mudar esse ambiente conturbado, também que foi o ambiente ali de campo, a briga ali dos dois, a discussão dos dois, o Zubeldia não gostou, chamou ele de oportunista, entre aspas, né? Pô, você tá fazendo esse tipo de pergunta, não, isso aqui não, e começou. Depois, no final, quando terminou a entrevista, a gente viu o Zubeldia colocando o dedo, o áudio tava meio cortado, depois saiu o áudio, né? Repreendendo ali o jornalista, e ele só, ah, tudo bem e tal, assim. Cara, é um ambiente assim que, na minha opinião, para quem não viu essas cenas aí, o Zubeldia já perdeu a paciência com a imprensa, já perdeu a paciência com a diretoria do São Paulo, com os jogadores, e ele já livrou o tô nem aí, ele já ligou o tô nem aí. E para ele, eu acho que até tirar um peso das costas dele se ele sair do São Paulo, porque ele não tem esse tamanho para carregar essa pressão toda. O Rogério Ceni viveu isso, cara, e não aguentou. São Paulo mandou embora. O Dorival, em outra época, já passou por isso. O Crespo, outra época. O Diniz, enfim, é sempre uma troca. Sempre vem um outro treinador também que dura 3, 4 meses aí de paz e depois é esse barulho no São Paulo geral, porque essa diretoria do São Paulo, ela é omissa, ela permite isso, cara. Aí que tá, ela permite isso, porque quando as críticas começam a vir sobre os treinadores, eles se escondem. Então, se vai chegar o Dorival, depois vai chegar qualquer outro treinador depois do Dorival, eles estarão sempre se escondendo. E na hora que o bicho pega, os porta-vozes deles que só se aparecem dizendo: o trabalho continua, não tem nada com a diretoria, não tem nada contra o Zubeldia. O Zubeldia é o treinador do time. Mas a gente sabe que diretor, quando fala isso, eles já estão pelas costas do treinador procurando outro treinador. Pelo menos no São Paulo, e eu não tenho essa memória curta, pelo menos no São Paulo é sempre assim. Eles contra o Carpini foi a pior coisa que eu já vi dessa gestão. Vocês lembram do Carpini, né?
Enquanto ele estava no comando, os caras já estavam conversando já estava acertando a chegada do Zubeldia. E agora o Zubeldia vai passar pelo mesmo processo, não é novidade no São Paulo. Os caras estão aí dizendo que ele fica, os caras já estão conversando com o Dorival. E se não for o Dorival, vai ser outro. Se não for o Dorival, galera, não tem muitas opções. Se não for o Dorival, é o Tite. Se não for o Tite, é o Diniz. Se não for o Diniz, é aquele que era passou pelo Corinthians, né? Antônio Lopes. Antônio Oliveira, né? O português lá, acho que é isso, se eu não me engano. São os treinadores que estão disponíveis aí no mercado. O Renato Gaúcho foi para o Fluminense. Vocês viram lá, né? O Fluminense trocou o treinador, ganhou 3 seguidas já o Fluminense. E olha que o time do Fluminense é considerado pior do que o São Paulo. Mas trocou o treinador, tá lá. Já deu resultado. O Renato Gaúcho lá conseguiu 3 vitórias lá com o Fluminense. O Fluminense tá lá, acho que com 9 ou 10 pontos, não sei, no campeonato aí. É o processo natural do futebol. Não tem jeito. E o São Paulo não é exclusividade. O treinador do Santos é mandado embora, o treinador do Corinthians é mandado embora, do Fluminense, do Grêmio. Do São Paulo não vai ser diferente. Tá 1 ano o Beldia aí. Até agora ele não conseguiu, essa que é a realidade, assim, ser o que ele gostaria de ser. De repente fazer o que ele gostaria de fazer também. É isso. Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre tudo isso. Comenta, galera. Final de semana aí, jogo contra o Santos, tá bom? À noite eu vou ver, talvez eu faça uma live à noite aí, se chegar a notificação para você. Assiste aí pra gente repercutir os temas, isso e muito mais. Mas tá fervendo os bastidores do São Paulo, essa é a realidade, tá, galera? A gente não tem um dia de paz. Forte abraço aí, tamo junto, vamos São Paulo.